Pronto, bom dia, bom dia, bom dia. Agora deu certo. Áudio funcionando, café pronto, quente pra caramba. Bom, pessoal do terceiro ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na semana passada, a gente teve uma aula por outro link, aí eu acabei me enrolando aqui na hora de organizar tudo, mas tá certo. Foi no dia 7, deixa eu só pegar aqui o negócio do dia 7, para eu ver a aula do terceiro ano. Eu preciso só lembrar onde foi que eu parei. Que eu me lembro mais ou menos que eu estava num lugar, depois eu fui para outro. Simbolismo. Fácil. Simbolismo. Estava falando sobre simbolismo. Então pronto, agora a gente já sabe que a gente está falando sobre simbolismo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quero começar essa aula hoje com uma poesia. Gostaria que vocês refletissem um pouco sobre ela, tá? Quero começar com uma poesia para a gente iniciar o dia bem e, ao mesmo tempo, iniciar o dia pensando um pouco sobre o que a gente está fazendo na nossa vida. Eu vou pegar o poema e pronto. Esse poema da Marta Medeiros, mas vale cada segundo da sua atenção, aluno. Vou dar play. Se não estiver ouvindo, me manda mensagem. A princípio bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já é um pacote louvável, mas nossos desejos são ainda mais complexos. Não basta que a gente esteja sem febre. Nós queremos, além de saúde, ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Dinheiro? Dinheiro? Não basta termos para pagar o aluguel, a comida, o cinema, o teatro. Nós queremos a piscina olímpica e uma temporada num spa 5 estrelas. E quanto ao amor? Ah, o amor. Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza e fazer sexo de vez em quando. Isso é pensar pequeno. Nós queremos amor. Amor todinho, maiúsculo. Nós queremos estar visceralmente apaixonados. Nós queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados. Nós queremos jantar à luz de velas. Sabe quando? De segunda a domingo. Nós queremos sexo selvagem e diário. Nós queremos ser felizes assim e não de outro jeito. É o que dá. É o que dá a ver tanta coisa. É o que dá a ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Ter um parceiro constante pode ou não ser sinônimo de felicidade. Você pode ser feliz solteiro, feliz com romances ocasionais, feliz com um parceiro, feliz sem nenhum. Não existe amor minúsculo, principalmente quando se trata de amor próprio. Dinheiro é uma bênção. Quem tem precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo. Não perder tempo juntando. Apenas o suficiente para se sentir seguro, mas não aprisionado. E se a gente tem pouco, é com esse pouco que vai tentar segurar a onda, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de humor, um pouco de fé, um pouco de criatividade. Ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável. Fazer exercícios sem almejar passarelas. Trabalhar sem almejar o estrelato. Amar sem almejar o eterno. Olhe para o relógio. É hora de acordar. É importante pensar-se ao extremo. Buscar lá dentro o que nos mobiliza
instiga e conduz, mas sem exigir-se desumanamente. A vida não é um jogo onde só quem testa seus limites é quem leva o prêmio. Não sejamos vítimas ingênuas dessa sempre total competitividade. Vamos competir. Não, se a meta está alta demais, reduza. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente seu próprio jogo. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes que nos atormenta e provoca inquietude no nosso coração. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. A princípio bastaria ter... Bom, meninos e meninas, iniciar o dia com uma poesia é bom de vez em quando, para a gente refletir um pouco sobre tudo o que a gente espera e que a gente gostaria de ter, né? Que a princípio a gente gostaria de ter e de repente a gente começa a perceber que no final das contas a vida não é tão do jeito que a gente imagina, né? Vamos falar um pouco sobre pré-modernismo a partir de agora. Nós vamos iniciar, eu acho que uma das etapas mais interessantes que a gente já iniciou. Eu comecei a dar aula por conta do modernismo, que eu gosto, eu acho um período extremamente importante e ímpar. Tudo começou quando eu assisti a um filme, uma série chamada Um Só Coração, e aí eu fiquei completamente empolgado com essa ideia e achei que poderia ser para mim uma boa saída trabalhar com essa parte. Comecei a ler, estudar e bom, estou aqui hoje por conta dessa situação. Então, a verdade é que tudo que aconteceu ao longo desse tempo e eu me organizei na vida foi por conta do modernismo. Então, nós vamos fazer a leitura agora do modernismo e vá lá, bora, vou começar. Estou achando vocês muito ausentes, galera. Aqui tem quase 50 pessoas e ninguém me responde nada. Vocês têm que começar a dar as respostas aí. Respostas mesmo que sejam em chat ou, por exemplo, no áudio. Qualquer coisa. Depois do simbolismo, do parnasianismo, né? Depois do simbolismo e parnasianismo, nós vamos ter um período que a gente vai chamar de pré-modernismo. Pega seu caderno aí e começa a anotar, que nós vamos precisar disso mais tarde. Pré-modernismo não é um período literário, de jeito nenhum. É, na verdade, nada mais, nada menos do que simplesmente um período de transição entre o realismo, naturalismo e parnasianismo com o outro período que vem na frente, que é o modernismo. Então, assim, por que a gente fala que é um período de transição? Porque as características que são realistas, naturalistas, parnasianistas, simbolistas, não estão nesses autores, bem como as características modernistas também não estão. Então, existe aqui uma mistura de características e também, claro, cada autor vai produzir sua obra de um jeito um pouco diferente. Bom, para entender esse contexto, a gente precisa entender o que está acontecendo no final do século XIX, início do século XX. E essas são as características que, para mim, são importantes. Primeiro ponto. Havia na sociedade, naquele momento, uma necessidade importantíssima de transformação nas artes. Ou seja, os artistas começaram a enxergar que se eles não tomassem uma atitude literária, claro, se eles não começassem a pensar em alguma coisa para transformar a arte em algo diferente, a arte ia ficar ultrapassada. Então, o artista, ele é um modista. O artista é alguém que muitas vezes ele faz alguma coisa, porque ele aprendeu a fazer daquele jeito, mas muitas vezes ele quer impor alguma coisa para o mundo para ele ser lembrado. Acho que isso fica muito claro quando você pensa, por exemplo, que um escritor, como Machado de Assis, por exemplo, sabia que no seu tempo as pessoas não entenderiam a linguagem dele, mas mesmo assim, o Machado de Assis produziria tranquilamente
E, aliás, produziria fortemente um livro inovador para o seu tempo. Ele queria isso e ele conseguiu. A mesma coisa acontece com os autores desse período. Bom, um outro ponto importante também, basta a gente lembrar que nessa transição a gente tem ainda características naturalistas, ainda características realistas. Vou dar um exemplo. O primeiro livro pré-moderno que surgiu no Brasil foi em 1902, que se chama Os Sertões de Euclides da Cunha. Os sertões têm características naturalistas, muitas, têm características realistas, muitas. Mas os sertões têm características que você não encontra em nenhum dos dois lugares e encontra no modernismo. Então a gente tem aqui um período de transição. Por isso que não é uma escola, um período literário. Então, se alguém te perguntar se é uma escola literária, não é. Não existe pré-modernismo como escola literária. O pré-modernismo, eu acredito muito que seja uma espécie de embreagem, né? Uma embreagem para os dois momentos. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo naquele período? Havia um estado de insatisfação do homem em relação... Posso voltar. Pode voltar para você tirar uma foto. Pronto, né? Havia um estado de insatisfação do homem com relação à civilização. Por quê? O homem começou a pensar que o caminho que ele tinha tomado até aquele momento não era o caminho mais correto. Por quê? Porque estava gerando conflitos demais. Olha só, a racionalidade do século XIX, se você parar para raciocinar, o século XIX é um período completamente racional. E aí, essa história do homem racional vai culminar numa guerra em 1914. Barbarossa, ele já sabia da guerra de 14? Não sabia, mas sabia da desigualdade social, sabia da miséria e da pobreza, sabia dos conflitos. Então, é claro que essa perspectiva de insatisfação, ela vai ser muito clara para os autores da época, tá certo? Bom, outro aspecto importante é essa perspectiva centrada na ruptura com o passado. Por que que o autor queria romper com o passado? Por que para ele era importante romper com o passado? Por que para ele era importante romper com o passado? Porque o passado era, sem dúvida nenhuma, uma forma importante, né, de se manter em um lugar que ele não queria se manter. Ele queria avançar, ele queria algo novo, ele queria descobrir uma nova perspectiva. Então, ficar no passado, ficar na tradição, não era legal para o modernismo. Compreende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Qualquer coisa que vocês não entenderem, me fale que eu volto, falo de novo. Nós vamos fazer um dia, vou fazer um pedido para vocês. Um dia desses, eu quero que vocês peguem, se arrumem, meninos e meninas, e eu quero que todo mundo ligue a câmera. Vai ser proibido assistir minha aula sem ligar a câmera. Quero ver vocês. Não é porque eu quero ver vocês. Quero ver se vocês estão aqui assistindo a aula, vocês estão participando. A gente do Planeta não obriga os alunos a ligarem a câmera, porque a gente acredita que vocês, em casa, vocês não estão querendo tanto se preparar para ir para a aula do jeito que vocês faziam antes. Não tem nem muito sentido. Mas é bom a gente, de vez em quando, pedir para ligar a câmera para a gente ver vocês. Senão a gente fica perdidão aqui, pensando que está falando só com um Telecurso 2000. Tá certo? Porque aí a diferença... Não, Júlia, não é maldade, não. Vou te falar, vou contar a história aqui, rapidão. Então, a escola que eu trabalho, que não é de ensino médio, então eu posso falar tranquilamente, lá é obrigado a ligar a câmera. E assim, não ligou a câmera, você simplesmente é desconectado, né? Aí as meninas começaram a reclamar, porque elas falavam assim, mas nossa, todo mundo vai rir da minha cara, vai ficar tirando print de mim. É verdade, né? Isso pode acontecer, né? Às vezes o menino tira print, olha a cara da fulana, olha a cara da Beltrana. Bom, aí a gente começou a perceber que era um problema para grande parte das meninas. Mas a escola fez uma reunião com os pais não veem esse problema, né? Porque os pais falam, gente, é tudo criança e tal. E aí as meninas começaram a fazer o seguinte, começaram a pegar
colocar a câmera desse jeito aqui, ó. Pronto, você sabe que a pessoa está lá, ou assim mais ou menos, você sabe que a pessoa está lá, mas a pessoa não está aparecendo com o seu próprio rosto. Foi uma solução. Uma péssima solução, né? Mas pelo menos é uma solução. Então, foi bom, é bom porque os meninos estão assistindo a aula mesmo. Por exemplo, vocês estão assistindo a aula, eu acredito. Mas vocês estão assistindo a aula assim, ó, mexendo no celular. Vocês estão assistindo a aula conversando com alguém. Vocês estão assistindo a aula, de repente o gato vai brincar com vocês, vão brincar com o gato. E aí, vocês vão completamente dispersos. Esse é um problema que eu acho que a aula online tem. Que é a mesma coisa do YouTube, por exemplo, tem. Você está assistindo o YouTube aqui, você pausa para você fazer qualquer outra coisa, né? Claro que o YouTube, você pode pausar. A aula online, você não pode. E você não vai voltar e baixar a aula que o SEG disponibiliza só por uma parte que você perdeu. Claro que não. Então, eu acho que essas perdas da aula online, elas são problemáticas. Mas eu também tenho pensado, depois vamos fazer um teste, eu tenho pensado, pelas provinhas que a gente está fazendo, que ou vocês estão pesquisando muito na internet, pode ser também, que a gente pode fazer, ou vocês estão se dedicando e aprendendo, porque as notas têm sido boas. Então, isso é um ponto que me chama bastante atenção. Vamos continuar. Bom, ruptura com o passado para levá-lo de volta às origens primitivas. Isso daqui ó, é um sonho, né? A ideia do primitivismo, a ideia de voltar à origem do Brasil, de voltar o índio como herói nacional, mas não o índio herói igual o europeu queria, mas o índio sem caráter, isso é um sonho do modernismo. Então, essa aqui talvez tenha sido uma das coisas mais motivadoras do modernismo que existiu. Além disso, o estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos anos do século XIX, a expansão e a industrialização dos países europeus. A industrialização, cara, foi um problema gravíssimo na Europa, porque gerou pobreza e ponto final. Deixa eu ler a pergunta da Karen. Professor, como romper com o passado pode te levar às origens, se as origens estão no passado? Muito bom, tá? É uma ruptura com o passado, beleza. Ruptura com o passado, tradição. Toda vez que você pensar em ruptura com o passado, ruptura com as tradições. Pronto. Então, é isso que ele quer dizer, romper com as tradições. Romper as tradições familiares da classe média e da burguesia endinheirada, rompi. Então, agora, eu vou lá no primitivo. Eu vou lá no primeiro dos homens. Eu vou lá naquele que deu origem ao brasileiro. Eu vou no índio. Eu quero agora redescobrir esse índio. Eu quero um índio que seja índio de verdade. Que não seja um europeu vestido de índio ou um índio vestido de europeu. Eu quero um índio que seja sem caráter. Eu quero um índio que seja bobo. Eu quero um índio que seja inteligente. Eu quero um índio que seja guerreiro, mas que seja muito mais preocupado em deitar na rede. Eu quero um verdadeiro índio. Então, essa volta às origens, ela é, do ponto de vista estético, simplesmente uma tentativa de rever o passado. E não é um revisionismo. Porque também é importante a gente entender. Certo dia alguém falava numa aula minha que o que eles estavam querendo era revisar a história e que isso não estava certo, porque hoje as pessoas querem revisar a ditadura e não está certo. Não. A diferença entre revisar o passado é que, assim, quando você tem uma perspectiva histórica, você tem documentos históricos. E para você quebrar essa perspectiva histórica, você precisa de outros documentos que quebrem essa perspectiva. O que as pessoas querem é simplesmente apagar e dizer, não, isso não aconteceu. Compreende? E esse é um ponto muito importante. Sobretudo com relação à ditadura. Porque a ditadura, se você quiser achar que não aconteceu, pode procurar documentos que você vai achar pouquíssimos documentos. Porque a ditadura não gerava documentos, né? Queimavam todos, matava lá fulano, Beltrano, depois queimava, jogava fora. Foram queimados. Na época da anistia, foram queimados muita coisa. Agora eu não achei um vídeo, vocês vão ver mais ou menos o que é esse conflito brasileiro. Bom, então, a industrialização gerou muitos problemas e, sobretudo, um deles que é a pobreza, né? A miséria. Porque, assim, eu sei que nessa sala pode ter alguém que é capitalista. E eu não acho ruim, não. Eu também, às vezes, sou.
Mas eu fico me perguntando assim, ó, como é que alguém não consegue ver as contradições do capitalismo quando para pensar, por exemplo, no fato de que o capitalismo, no capitalismo, nesse sistema que a gente vive, hoje, 10 pessoas controlam 50% de todo o dinheiro que existe no mundo. Só para pensar nisso. São 10 pessoas de quase 9 bilhões de habitantes. 7 e pouco. Quase 8, né? 8 bilhões de habitantes. 10 pessoas controlam 50% do dinheiro que existe. Puta que pariu. Não faz sentido nenhum. Então o capitalismo é muito mais errado. Ah, mas o comunismo matou. Verdade, é verdade, matou mesmo. Tá errado. Tá errado. Mas o capitalismo mata de fome também todos os dias e ninguém reclama. Então deveria reclamar dos dois, né? E esse é um ponto que a gente começa. É verdade, cara, tem que pensar sobre essa situação. E bom, daí em 1914, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, que também vai gerar um impacto para o modernismo, né? Um impacto enorme. O Mário de Andrade, por exemplo, em 17, escreve A Uma Gota de Sangue em cada poema. Um poema que foi muito chocante para o Mário. E aí, nós também temos outros pontos, né? O início do século XX, formado por uma série de transformações na maneira de pensar do meio moderno, surge uma série de ideias nacionalistas que vão culminar em nazismo, fascismo, comunismo, e isso gera uma série de agitações sociais. Então, o final do século XIX e o início do século XX não tem nada de bonitinho. Foi uma loucura, meu irmão. Foi uma loucura. Nossa, que bosta. Foi uma loucura. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar claramente, tá certo? Então, vamos avançar aqui e vamos falar sobre o contexto histórico que vivia o Brasil no final do século XIX. O momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, é claro, marcando a transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade que se desenhava, essencialmente pautada por uma série de conflitos. E olha os pontos de conflitos no Brasil, né? Vamos ter pontos no Nordeste, no Sudeste, no Sul. E é muito interessante, porque assim, aqui tem 4 pontos, 5 pontos, mas tem muito mais conflitos, tá? Tem conflito pra caramba. E vamos ver agora quais são esses conflitos, nos próximos 9 minutos que nos restam. Primeiro, né, o fanatismo religioso do padre Cícero. As provisões de Antônio Conselheiro e também o cangaço do Virgulino, que é o Lampião. Esses 3 movimentos geraram conflitos no Brasil. O Lampião foi o último a ser destituído. Surgiu também no Rio de Janeiro a revolta da vacina, né? A revolta da vacina. E vocês conhecem, eu não vou nem falar e nem entrar em detalhes, mesmo porque se eu entrar em detalhes vão rir da minha cara, porque eu sei pouquíssimo. Por exemplo, comparado ao professor de história que está falando aqui, ele ia te dar todos os detalhes. Então eu só falo o que está acontecendo com preâmbulo para fingir que eu sei. A revolta da vacina, a revolta da chibata, no Rio de Janeiro. Só que em São Paulo, no ano de 1917, a maior greve nacional, chamada de greve operária ou greve geral em São Paulo. Essa daqui eu sei muito sobre ela. Essa primeira greve geral foi muito séria, muito séria. Tanto que o pessoal queria fazer uma em 2017 e acabou não dando nada. Tá certo? A Guerra do Contestado, que aconteceu ali mais ou menos no sul do Brasil. Está escrito, né? Paraná e Santa Catarina. Tem aqui uma fala, inclusive, do Espiridião Amin, que eu acho muito bonita, eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, entre os anos de 1912 a 1916, ocorreram os episódios que passaram a ser conhecidos pela designação Guerra do Contestado. Sobretudo, um conflito social em que milhares de caboclos tombaram, defendendo seus direitos à posse de terra. Lutaram contra o sistema opressor, o capitalismo estrangeiro, e o abandono em que se encontravam. Revoltaram-se contra os grandes fazendeiros, coronéis, autoridades e contra todos os que subjugavam. Neste chão
Foi lançada uma semente pelos homens e mulheres do contestado. O sonho de justiça social. A gente está em 2020 e até hoje ninguém está preocupado com justiça social, vamos ser sinceros, né? Bom, também no final do século XIX nós tínhamos a política dirigida pela oligarquia rural, conhecida como voto de cabresto. Esse todo mundo conhece também. E a burguesia, né? Naquele momento surge uma espécie de burguesia urbana, que os caras começaram a montar fábricas, montar linhas de produção e surge uma classe oprimida, que é o proletariado. Todo mundo sabe a diferença entre proletariado e burguês, né? Essa é a diferença muito boa. E além disso, vem a parte que cabe o meu vídeo nesse último minuto que a gente tem, né? O último minuto que a gente tem para que eu possa pegar esse vídeo e mostrar para vocês. Estou a fim de fazer isso rapidão. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui. É um vídeo de 7 minutos, não vai dar tempo. Ai, que pena. Já sei, vou pular para a parte que realmente... Bom, se não der tempo, vocês vêm sozinhos, tá? Hoje, a ilusão de que você pode ser outro move as sociedades ocidentais de mercado. Toda publicidade, por exemplo, tudo que te oferecem para comprar, claro que esse é o meio mais bobo de você se transformar, mas é porque você vai ser outro, né? A mulher sem graça vai ser linda e ter um casamento maravilhoso, o carinha fraquinho vai tomar não sei o que, anabolizante, vai virar um esportista, ou vai ter um carro e todo mundo vai olhar para ele. Enfim, o capitalismo contemporâneo de consumo, que é a segunda fase do capitalismo, né? A primeira fase é a fase com ênfase na produção, ele trabalha o tempo todo puxando as pessoas para a fantasia de que elas podem ser outras, né? No entanto, uma coisa é aquilo que você consegue se transformar pela via do seu estudo, dos seus interesses, dos laços sociais que você faz, da circulação que você faz para a sua cidade, do trabalho que você tem. Todo mundo se transforma. Na modernidade, todo mundo vem a ser um outro, né? Então, eu não acho que são traços de uma subjetividade brasileira, porque a subjetividade é de cada um. Talvez isso é uma patologia social brasileira. É uma patologia social. Essa violência social, a licença para matar que a polícia tem, a dificuldade que a população tem até de se indignar. É uma patologia social. O que a gente pode dizer da subjetividade brasileira é que talvez, diante disso tudo, os brasileiros, indivíduos, não é? Acham que a solução é mais autoritarismo. Nas passeatas de 2014, 2013, e quando começou a se descobrir a corrupção dentro do PT, etc., tinha gente passeando com cartazes pedindo intervenção militar. Quer dizer, isso é patologia social. São poucos, claro, felizmente não houve uma passeata inteira por intervenção militar. Mas pedir intervenção militar, primeiro, é um amor pelo autoritarismo, né? Mas também é uma pretensão de classe dizer, eu posso pedir intervenção militar porque eu não vou sofrer nada. Ninguém vai mexer comigo, eu sou Mauricinho, eu não sou de esquerda, eu não sou pobre, eu não sou negro, então não vai me acontecer nada com intervenção militar. Esse amor pelo autoritarismo eu acho que é uma patologia brasileira. Agora, é claro que o Brasil, nessa questão, é um país atrasadíssimo. E vou dar 2 exemplos bem simples da nossa história. O Brasil teve 300 anos de escravidão de africanos. Foi o último país livre a abolir a escravidão. E quando aboliu a escravidão aqui, ao contrário dos Estados Unidos, que nos estados do Sul, que demoraram muito para abolir, o Estado concedeu como reparação a cada família de ex-escravos um pedaço de terra e um animal de tração para eles começarem a vida. No Brasil, eles simplesmente foram jogados na rua. Então, se um cara tinha 1000 escravos, agora ele ia ser obrigado a pagar um salário,
ele super explorava os 200 mais fortes e o resto ia para a rua. Então, uma patologia brasileira, que talvez comece aí, é a nossa indiferença com o destino dos pobres, não é? Porque esses descendentes de africanos, claro que eles eram pobres, porque eles vieram sem nada, trazidos à força da África, em navios negreiros, e aqui eles trabalhavam sem salário, eles eram escravos. Então, quando eles são jogados na rua, primeiro, não tem emprego para eles todos. Eles começam a viver de pequenos bicos, de biscates, de malandragem, evidentemente, porque aí começa a associação. O negro é malandro, o negro é bandido, o negro é ladrão, não é? Começa o preconceito. Então, essa é uma das grandes patologias da sociedade brasileira que eu acho que até hoje não se curou. Como vocês devem ter visto, aqui ela faz um preâmbulo que eu acho extremamente importante, que diz respeito ao como a sociedade se organiza no Brasil e como essa organização social pautada, centrada, sobretudo, né, não vou dizer assim, numa espécie de manutenção dos valores, ela tem que ser quebrada, e aí por isso que eu acho esse vídeo importante, por uma razão, para a gente ver também como é que funciona a cabeça do brasileiro, mas por outro, o seguinte, por que o modernismo viveu, naquele momento, tanta resistência, muita resistência, eles nem tinham a mesma noção do quanto no Brasil a burguesia é reacionária e não aceita mudanças. Volto na próxima aula. Muito obrigado por participarem, por assistirem essa aula. Um beijo. Fiquem bem. Semana que vem a gente volta. Me lembrem que eu parei no pré-modernismo, tá bom? Por favor, porque eu vou esquecer. Agora eu tenho que anotar, porque antes eu tinha aula, é só voltar e assistir a aula. Agora ela tá ficando na escola, então eu não tenho como ver, tá bom? Beijo, beijo.